Quando comprar um imóvel para alugar e quando comprar um imóvel para revender? Muitas pessoas que investem no mercado imobiliário possuem essa dúvida. E é uma dúvida que até eu, que já estou há 13 anos trabalhando diretamente nesse mercado, também tenho. Por que essa dúvida é tão existente entre nós? Porque essas duas estratégias não são concorrentes entre si. Elas não brigam pela mesma opinião. Você não tem que escolher ou uma estratégia ou a outra estratégia. Você pode trabalhar com as duas estratégias em conjunto. Aí o seu potencial de construção patrimonial com imóveis acelera demais. Porque os objetivos dessas estratégias são diferentes, mas são complementares. E tudo depende de duas perguntas. A primeira pergunta é: qual o seu momento de vida hoje? Você está no momento de acumulação? Você está no momento de usufruir? Não quero dizer que você precisa primeiro passar por um momento e depois passar pelo outro. Não é isso. Mas depende de quão preparado você está patrimonialmente e como você se sente seguro no seu dia a dia, no seu momento de vida, para saber e enxergar qual dos dois momentos você se encontra. Um exemplo rápido. Quero usufruir, preciso de recursos mês a mês, quero ter um complemento de renda. Talvez você esteja num momento de não multiplicar o seu patrimônio de forma acelerada, mas de ter uma geração de renda contínua, previsível. Isso pode ser tanto para um complemento de renda, como eu falei agora, para viver talvez com mais recursos, ou até mesmo para ter uma condição financeira de reinvestir em novos imóveis, de reinvestir em outras possibilidades, mas existe aquela questão de acumulação. E aqui a gente está falando de uma multiplicação acelerada. Uma multiplicação acelerada não é comprar um imóvel, esperar ele gerando renda 10, 15, 20 anos e revender este imóvel neste momento, capturando essa valorização. Uma multiplicação acelerada significa talvez a gente comprar e sair do imóvel de forma rápida. Uma aquisição de imóvel com uma vocação diferente, um perfil diferente, uma localização, uma tipologia. São muitas variáveis, eu sei, é complicado, não é fácil fazer esse movimento. Mas o importante aqui é entender que não existe concorrência entre comprar um imóvel para alugar e comprar um imóvel para revender. Existe momento de vidas. E existe também uma tipologia de imóvel melhor, estratégias melhores para cada um dos perfis. Por exemplo, comprar na planta. Comprar na planta já foi muito melhor essa estratégia para comprar, esperar ficar pronto e revender. Hoje talvez essa estratégia funcione muito bem para uma geração de renda, porque você pode comprar um imóvel com baixo valor de entrada, parcelas durante a obra, depois de pronto, quitar o imóvel com financiamento, uma carta de consórcio, são estratégias que faz sentido, e aí o inquilino vai pagando a sua construção patrimonial. Então você está construindo patrimônio com uma geração de renda passiva e previsível, só que você não está usufruindo dessa renda. Você está fazendo um movimento talvez de, vamos dizer assim, construção de renda, mas de multiplicação sem você colocar dinheiro. É uma estratégia muito eficiente, muito inteligente, mas para isso você precisa de condições. Vamos esperar o caminhão passar, porque o barulho está bem alto aqui agora. Ou então você pode, por exemplo, usar de uma estratégia de um flip imobiliário partindo de um leilão, com deságio e tudo mais. Aí talvez você vai fazer uma aquisição bem feita com deságio, uma reforma inteligente e uma revenda mais rápido. Você vai estar acumulando recursos. Então você percebe que não existe concorrência entre comprar para revender ou comprar para alugar. Existe uma combinação de estratégias e o que eu falei, momento de vida. Vamos dizer que você está num momento de crescimento acelerado, você está gerando muito caixa no seu trabalho, na sua empresa e você tem condições de investir de forma agressiva em imóveis. E você não quer esperar, não quero renda agora, não preciso de renda agora, eu quero aumentar o montante, aumentar a bola de neve. Estratégias como o flip, como compra para revenda, aí sim faz sentido. Não vale a pena parar para pensar se aquele imóvel vai te gerar renda, se o aluguel é bom na região. Faz sentido pensar se aquela região está em desenvolvimento, se tem alguma mudança
estrutural na cidade urbana vindo ali, um metrô, um shopping, não sei, um hospital, alguma geração de demanda que mude o cenário daquele bairro, daquele endereço. Podemos também pensar em algo, por exemplo, de uma construção imóvel na planta. Ah, mas eu acabei de falar que construção de imóvel na planta, a valorização não é como foi no passado. E isso eu estava falando talvez de grandes capitais. Pensar em locais turísticos, locais de expansão, litoral, praias, interior, montanha, pode sim fazer sentido, pode ter uma valorização expressiva, pode ser algo interessante de se pensar. Então a ideia é mostrar que se você está procurando uma fórmula mágica, um caminho, a bala de prata, enfim, algo que, uma receitinha de bolo, vai fazer você saber a resposta correta, esse canal e esse vídeo não é para você. Porque aqui tento trazer a verdade. E a verdade significa o quê? Que não há receita mágica e não existe uma fórmula pronta para todo mundo. Primeiro devemos nos entender. Condições de recurso financeiro, momento de vida, objetivos com aquele imóvel. Depois devemos partir para quais estratégias nos agradam, quais possibilidades de investimento nos agradam, até que ponto você aceita o risco ou não de uma alavancagem, de uma estrutura financeira por trás desse movimento. E aí sim chegaremos em qual dos objetivos, em qual dos caminhos faz mais sentido. Então esse vídeo é um vídeo para trazer um alerta importante, que a construção e um investimento em imóveis não existe apenas um caminho. Se você é daquelas pessoas que seguem outros canais, outros perfis, que defendem apenas uma única tese, eles não estão errados. Eles estão fazendo o trabalho deles. Mas aqui eu consolido todas essas teses. Eu tento trazer uma visão maior, uma visão que faz sentido, depende do momento, usar um caminho, depois usar outro, depois combinar os dois caminhos. Não precisa só ser leilão, só ser Airbnb, só ser consórcio. Negativo. Faz sentido a gente trabalhar em conjunto. Então, eu gostaria muito de saber agora aqui nos comentários. Você está em qual momento? O momento de acumulação, de multiplicação patrimonial mais acelerada? Você está no momento de usufruir do patrimônio que já construiu, de ter uma renda passiva, uma segurança, uma previsibilidade no mês a mês? Você está no momento híbrido, aonde que você está em transição entre esses dois ou até usando os dois em conjunto? Deixa aqui no comentário qual o seu momento e, mais do que isso, qual a estratégia que você está utilizando agora. Porque sabendo a estratégia que está utilizando, eu consigo te indicar vídeos, eu consigo até te indicar perfis de pessoas que falam sobre aquilo, ou melhor, eu consigo desenvolver mais conteúdos e ir mais fundo naquele ponto que vai fazer total interesse para você. Então, estou falando diretamente com você. Qual é a estratégia? Qual que é o tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui no canal? Deixa aqui nos comentários. Deixa eu pedir um favor também. Deixa o like nesse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você gostou do conteúdo, não estamos falando de matemática, não estamos falando de números, porque uma construção patrimonial com imóveis não é só número, não é só planilha. Planilha aceita qualquer coisa. Se você colocar qualquer dado lá, você vai ter a resposta que você quer. O importante é saber que dado colocar, em que momento colocar. Então, mais do que análise financeira, é entender todo esse contexto, toda essa situação que a gente está conversando aqui já não sei há quantos minutos. Então, deixa o seu like nesse vídeo para eu saber que você gostou desse tipo de conteúdo, que você se interessa não só por planejamento, por número, por questões financeiras, mas principalmente por questões conceituais, por estratégias, por mentalidade de investimento, que eu estou te ajudando a pensar além de números. Deixa o like agora no vídeo, que vai fazer com que o algoritmo e o YouTube entreguem esse conteúdo para muito mais pessoas que também precisam começar a refletir um pouquinho mais sobre essa construção patrimonial além da planilha. E, não pedindo muito, encaminhe esse vídeo agora, naquela primeira pessoa que você pensou, que veio na cabeça, que você sabe que você teve uma conversa recente sobre imóveis. Não precisa falar o que você está fazendo, mas só, olha, pensei em você, acho que faz sentido você ver esse vídeo, se inscrever nesse canal. Já encaminhe então esse conteúdo para essa primeira pessoa, que também vai ajudar o crescimento do canal e a trazer muito mais conteúdos de relevância para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Queria dizer também que,
Se você está buscando uma construção patrimonial com acompanhamento, com estratégia, eu tenho uma mentoria que pode ser a sua alternativa neste momento. Se você ficou interessado em saber qual que é a metodologia, qual que era o desenvolvimento que eu faço, visto que eu falei que não tem uma fórmula mágica, aqui fica interessante saber qual que é essa metodologia. O link do diagnóstico está na descrição. Vá lá na descrição, veja o link, se inscreva, se aplique para o diagnóstico. Se você for aprovado, a gente vai fazer uma conversa 1 a 1, eu e você, diretamente no Zoom ou no Google, para não ter nenhum tipo de dúvida, te explicar como que eu posso te ajudar. Se tudo isso é muito difícil, comenta aqui embaixo, diagnóstico, que eu envio o link diretamente no seu comentário. Te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Não perca tudo que eu trago por aqui, porque é um conteúdo valioso e vai fazer com que você construa o seu patrimônio com imóveis de forma mais rápida. Te vejo nesses conteúdos.